Mais um domingo que estamos juntos pela misericórdia e pela graça do nosso Deus, e com certeza já estamos sendo ministrados em nosso coração, a palavra que o Ju trouxe sobre ser forte e corajoso. Para nós louvarmos verdadeiramente a Deus, como nós fizemos agora, precisamos de coragem também. Precisamos romper, às vezes, vergonha, romper preconceitos que nós temos e prestar um culto de alegria, de disposição a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Cumprimento também aos convidados, em razão da pandemia a gente não tem feito essa reverência aos convidados, mas sejam muito bem-vindos na nossa igreja, procurem os membros aí para conhecer um pouco mais, estejam bem no nosso meio. E falando em louvor, eu gostaria de citar que sábado passado, dia 3 de outubro, nós tivemos aqui o show de talentos, Foi revelado tanta gente boa aqui que a gente nem imaginava que cantava, que tocava, então foi muito legal, Nossa igreja tem dado oportunidade também para as pessoas apresentar o seu talento. E eu quero especialmente cumprimentar os jovens da nossa igreja que cantaram uma música composta por uma jovem aqui. A música foi composta pela Isabel Kublik, foi colocado a música e a harmonia pelo Guilherme Zimmermann. Então, eu gostaria de dar os parabéns e incentivá-los a continuar a compor. Nós temos a facilidade, às vezes, de tocar a música dos outros e cantar a música dos outros, mas quando nós temos algo criado dentro da nossa igreja, eu entendo que nós devemos destacar isso também. E foi muito legal. O nome da música que eles cantaram foi Mateus 6,6, Rota Emaús. Eles cantaram, fizeram a apresentação deles, e na sexta-feira anterior, eu estava preparando a mensagem, e o tema era justamente sobre o caminho de Emaús, que está lá em Lucas 24. E eu já convido vocês a abrir essa passagem, Lucas 24, do 13 ao 35. No caminho de Emaús, o que isso quer dizer, o que tem a ver com a música que os jovens cantaram também? Isso diz respeito a uma caminhada, uma busca por escutar a voz do Mestre. Esse é o tema da nossa mensagem, escutando a voz do Mestre. Como é que a gente consegue descobrir e buscar esse entendimento de reconhecer a voz de Jesus? Essa caminhada tem a ver com intimidade, tem a ver com tempo junto, tem a ver com disposição, tem a ver com proximidade para escutar, tem a ver com meditar sobre aquilo que está sendo falado, tem a ver em queimar o coração. Isso quer dizer uma revelação da palavra no nosso coração. E hoje nós estamos muitas vezes buscando mentores, coachings, em razão da demanda que a população tem, que as pessoas têm em entender as suas dúvidas, entender o seu propósito de vida, entender quem nós somos e para onde nós vamos. E muitas vezes nós caímos em enganos e não encontramos o rumo verdadeiro da nossa vida. Até mesmo mentores cristãos, que se dizem cristãos, têm técnicas que não utilizam da palavra, mas sim de uma atitude própria sua. Então é importante nós entendermos as premissas que a palavra de Deus nos traz, para nós reconhecermos como que nós podemos escutar a voz de Jesus. E esse texto tem a ver com isso. Esse texto tem a ver com
esse reconhecimento, esse abrir os olhos, esse entender quem que é Jesus, qual o seu propósito de vida e por que que ele veio até nós. Então vamos ler Lucas 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Jesus perguntou de novo, né? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta e para Deus todo e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um ao outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Vamos entender um pouquinho o contexto dessa história, o que os fatos estavam ali acontecendo. Era o domingo da ressurreição, então 2 dias antes, Jesus tinha sido torturado, humilhado, judiado, crucificado e morto. E eles estavam, então, indo de Jerusalém a Emaús, mais ou menos 10 quilômetros. E qual a situação desses 2 discípulos? Estavam tristes, estavam desolados, né? A fé deles estava naufragando, pois entendiam que ainda Jesus, né, estava morto. Eles estavam totalmente desanimados. E nisso chega Jesus, e eles não reconhecem Jesus. Eles
a vista deles estava fechada, né? O coração deles estava esperando algo utópico, algo que até nós algum dia já pensou que poderia acontecer. Uma paz, né? Uma bonança que geraria paz constante nessa terra. Mas isso era uma perspectiva desses 2 discípulos, porque aconteceu o oposto, né? A expectativa deles era que Jesus salvasse Israel, os judeus, do povo romano. Mas não aconteceu isso. Então eles ficaram magoados e estavam caminhando. E eis que surge Jesus entre os 2. Jesus faz algumas perguntas e eles, de forma ríspida, né? Mas tu não sabe o que aconteceu? Tu é o único que estava lá naquela cidade e não sabe o que aconteceu? Né? Meio de forma bruta até, responderam ele, né? Mas Jesus disse, não sei o que foi. Pergunta para eles, o que aconteceu? E eles contam a perspectiva deles, né? Que está lá no verso 20, um pouquinho antes. Esse homem era profeta e para Deus, para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes, nossos sacerdotes e os líderes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Então eles estavam esperando por liberdade, algo grandioso, algo que poderia destruir os exércitos romanos, mas essa não era a perspectiva de Jesus. E por que eles não reconheceram Jesus naquele momento? Eu entendo que há 2 motivos. Primeiro, porque a mente e o coração deles não estava preparado para aquele momento. Eles estavam vivendo ainda a sexta-feira. Eles estavam vivendo um período de morte, quando na verdade a vida já tinha acontecido no domingo, quando Jesus foi ressuscitado. Então eles estavam presos ainda na sexta-feira e não estavam vivendo a alegria da consagração daquilo que todos os profetas e o Antigo Testamento, através dos profetas e dos Salmos, e falando das profecias, o que aconteceria com Jesus. Percebe que a gente também às vezes fica preso a fatos ou situações que não nos deixam entender a bênção de Jesus? Vocês entendem às vezes que nós nos fixamos em algo que nos venda os olhos e nos tira toda a atenção daquilo que Jesus está fazendo na nossa vida? Percebemos às vezes que deixamos de colher as bênçãos quando Jesus está no nosso lado, porque ainda estamos fixados em algo do passado, algo enganoso. Então esses 2 estavam vivendo algo da sexta-feira. Segundo motivo que eu acho que eles não reconheceram Jesus é que não havia mais as marcas da crucificação. Houve um contingenciamento de todas as feridas, as deformações, né, as marcas, as cicatrizes. Jesus estava ressuscitado. Jesus já estava vivendo num novo corpo limpo e perfeito, assim como Ele prometeu para nós também. Então eles não perceberam isso. E daí surge, então, esse período de caminhada dos 2 discípulos com Jesus. O que isso tem a ver com a nossa vida? A caminhada, ela foi de 10 quilômetros, algumas Bíblias dizem 11. Isso nós entendemos que é um
período longo de tempo em que as pessoas iriam ficar junto com Jesus ali. Um período em que eles poderiam aproveitar esse momento e escutar, né? Porque Jesus começou a fazer uma EBD ali, né? Quem sabe o que é EBD? Escola Bíblica Dominical. Eu até acho que a igreja se baseou e se inspirou na EBD aí, nessa passagem, porque Jesus ensina todas as profecias, desde Moisés, passando pelos profetas, a esses dois. Então vejam a disposição de Jesus em ensinar eles, né, toda a história que antecedeu a sua vinda e a sua morte. Então, o que isso quer dizer para nós? Que a nossa caminhada com Jesus também precisa de tempo. Essa caminhada precisa de estudo. Nós precisamos conhecer a história que trouxe Jesus até aqui. Qual é o propósito que ela tem para os nossos corações? Qual a intenção que foi que Deus mandou Jesus para nós? E por que ele foi para a glória? Qual o objetivo dele ir para os céus? Isso nós precisamos saber. E isso demanda tempo, demanda esforço, demanda coragem, que nós vimos hoje, né? Demanda interesse, né? No começo pode ser que seja um estudo mecanizado por obrigação, mas aos poucos o Espírito Santo vai nos despertando o interesse. Então nós devemos aproveitar essa oportunidade que Jesus nos dá vida, e esse período da nossa vida nós devemos caminhar com Ele, estudando a sua mensagem, estudando a sua palavra. Precisamos de tempo, precisamos de dedicação. Daí eu acho que vem o ponto crucial dessa mensagem e dessa atitude desses dois discípulos. Chega a noite, então Jesus conversa com eles, explica tudo, chega a noite e os dois fazem uma atitude muito importante. Os dois convidam Jesus para entrar e jantar junto, para ficar com eles à noite. E aí que é a grande sacada. O que é convidar alguém para sentar à mesa? Ao sentar à mesa, que representa estar próximo das pessoas, nós temos intimidade e percebemos os detalhes e afinamos a convivência com as pessoas. Percebemos, né, a parte detalhada da vida da pessoa, porque temos oportunidade de responder perguntas e fazer perguntas. Ao sentar em torno de uma mesa para dividir uma refeição, as pessoas se veem diante da possibilidade de compartilhar experiências vividas no dia e se conhecer mais intimamente. Essa é uma maneira de reforçar os vínculos e sentir que tem pessoas com quem contar. Por isso, essa prática pode até ser um aliado contra a depressão. Olha que interessante. O estar próximo, o ter amizades íntimas, verdadeiras, nos ajuda até contra a depressão. Na Bíblia, há relatos de que se refere à mesa desde o Velho Testamento, Antigo Testamento. A primeira vez que a palavra é usada na Bíblia é em Êxodo 25. Nesse capítulo, Deus entregou a Moisés instruções muito detalhadas sobre o mobiliário a ser colocado no tabernáculo, o primeiro lugar oficial de reunião para o seu povo. Há registros de ocasiões importantes em que o encontro à mesa resultava não apenas no compartilhar do pão, mas também na transmissão de doutrinas, valores, ideias e posturas, fato também comprovado pela ciência. Então, ao sentar à mesa, nós temos a oportunidade de ensinar, transmitir valores. Quem não tem costume de almoçar e jantar com seus filhos, olha aí a oportunidade que estamos perdendo. Transmitir valores, educá-los, estar próximo.
Também há estudos realizados em universidades nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, que afirmam que esse momento ajuda na organização social, na imposição de limites, no enriquecimento das relações interpessoais e do vocabulário. Essa questão do vocabulário, eu posso dar um testemunho pessoal. Quando eu comecei a trabalhar na área jurídica, lá em Panambi, nós tivemos, né, a grata oportunidade de fazer amizade com um advogado muito experiente de Porto Alegre. E nós acabamos nos relacionando. Então nós íamos na casa dele lá em Porto Alegre, ele tem uma casa no litoral gaúcho, e nós ficávamos alguns dias com eles. E nós sentávamos à mesa para conversar longos tempos. E aquilo ali me fez aprender muita coisa que eu não tinha nem noção do que poderia ser uma convivência, um trato pessoal com as pessoas. Sobre questões simples de cordialidade, questões simples de como se referir a uma autoridade, questões simples de como se postar diante de uma autoridade. Então ali eu aprendi valores e fui educado de como me portar no meu meio profissional. Então assim, o sentar à mesa nos ajuda em tantas áreas, né, que devemos resgatar isso se a gente não está fazendo, né. E esses dois então tiveram esta decisão de convidar Jesus a sentar à mesa. E quando, ao partir do pão, Jesus parte o pão e compartilha, ali os olhos deles abrem, reconhecem Jesus ali. E o coração queima, algo interessante. O que isso quer dizer? A revelação por tudo aquilo que Jesus estava falando para eles. O sobrenatural é implantado naquela mesa. O sobrenatural é revelado ali. Os dois, né, sentem a emoção de estar com Jesus. Tem um versículo lá em Apocalipse 3:20, se quiserem marcar em suas Bíblias aí, que diz o seguinte: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Versículo muito conhecido. Jesus quer sentar à mesa conosco também. Quer sentar à mesa com vocês. E o interessante é que essa carta à igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse, são 7 cartas. Essa igreja específica de Laodiceia não tem nenhum elogio para essa igreja aqui. A situação deles era bem feia. Orgulho, autossuficiência. Ela é chamada uma igreja morna, que não está nem aí para Jesus. Mas mesmo assim, Jesus estende a mão. Jesus diz, por mais que vocês sejam mornos, vocês sejam orgulhosos, se vocês baterem e deixarem eu entrar, se eu bater a porta e deixar entrar, e me convidarem a entrar, eu estarei com vocês. Jesus quer isso para nós também, por mais que nós estivermos numa situação difícil, não muito legal, não importa. Jesus quer sentar conosco à mesa. Jesus quer que você peça a Ele para sentar à mesa contigo. Não importa a situação. O convite sempre está feito. Ele quer nos ajudar aos nossos problemas, Ele quer dar uma guinada em nossa vida. E quando que deve ser isso, né? Quando que devemos convidar Jesus para sentar à mesa? Aqui que vem um grande diferencial, meus irmãos. Aqui vem o que essa igreja tem batido há muito tempo em cima, né? Convido vocês a abrir 2 Coríntios 4:16.
2 Coríntios 4,16. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Então, esse convidar a sentar à mesa para Jesus deve ser todos os dias. Jesus nos deu o dia como um marco temporal, algo que transforma a nossa vida. Tem algumas frases que são bem conhecidas, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. No Pai Nosso, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Deus visitava Adão e Eva todos os dias. Então Deus quer esse relacionamento todo dia. Não é só no domingo, ou só na célula, ou só no domingo e na célula. É todos os dias. Então esse convite para nós de sentar à mesa precisa estar na nossa rotina. Por óbvio que nós não teremos uma revelação sobrenatural todos os dias. Algumas vezes, nosso sentar à mesa com Jesus será de forma mecanizada. E não é todos os dias uma revelação sobrenatural, porque senão ficaríamos mimados, não é isso? Filhinho mimado que pede e o pai alcança todos os dias aquilo que ele quer. E Jesus não age assim, né? Às vezes ele quer o silêncio, às vezes ele quer restaurar a nossa vida, ele quer que a gente entenda o seu silêncio também. E o texto diz que o nosso corpo pode ficar velho, pode ficar, vai se gastando, né? Nosso corpo vai dando cãibra, vai dando dor nas costas, vamos machucando no futebol, vamos branqueando o cabelo, vamos perdendo o cabelo, vamos ter que fazer sempre algum ajuste nos médicos. Mas o nosso espírito não, o nosso espírito vai ser sempre fervoroso. Olha que interessante isso aqui. Por mais que nós vamos nos desgastando, a Bíblia diz que o nosso espírito vai se renovando dia a dia. O nosso espírito, a nossa alma tem que se renovar dia a dia. E é através desses encontros. Onde será o seu sentar à mesa? Como será? Quando será? Eu posso compartilhar o meu, como é que está sendo. Levanto antes de tomar café, vou para a sala. Quem conhece lá em casa sabe que tem uma mesinha redonda, pequenininha. Eu puxo ela na cadeira da sala, pego minha Bíblia e convido Jesus a sentar comigo. Quanto tempo isso dura? Às vezes 10 minutos, às vezes 15, às vezes meia hora e às vezes 1 hora, um pouco mais. Depende do dia, depende de como que se desenvolve essa atividade, esse falar com Jesus. Agora, nesse período de pandemia, as meninas às vezes chegam na sala para começar a aula, 7h30, e eu ainda estou lá. Isso tem sido muito transformador na minha vida e muito bom. Faz parte do meu dia a dia. Os discípulos, nessa história de Lucas, pensavam que conheciam Jesus, mas não conheciam. Houve a necessidade do sentar à mesa e dessa revelação. Às vezes nós também achamos que conhecemos Jesus. Em razão dos vários anos que a gente está na igreja, ou pelas coisas que aconteceram na nossa vida. Mas também podemos estar enganados. Podemos não ter essa intimidade que Jesus quer.
Às vezes Ele fala e nós não escutamos. Às vezes Ele nos abençoa e nós não entendemos. Então é necessário intimidade com Jesus para que os nossos olhos também abram, para que o nosso coração também queime, e que para então nós possamos reconhecer a voz do Mestre. Jesus vive e vive conosco, vive nessa igreja, vive nas nossas células, vive nos nossos discipulados, e Ele quer viver individualmente com cada um de nós aqui também. Pergunta que eu deixo para a meditação da semana: você tem caminhado com Cristo? Você tem utilizado o tempo do seu dia para caminhar com Cristo? Tem convidado Jesus para sentar à sua mesa? Todos os dias? E por fim, tem reconhecido a voz dele? É importante nós colocarmos isso como meta na nossa vida, reconhecer a voz de Jesus, reconhecer a voz do Mestre. Convido vocês a ficarem em pé para nós orarmos juntos. Esses discípulos estavam vivendo um momento triste, em que possivelmente, se eles não encontrassem e não convidassem Jesus a sentar à mesa, eles iriam continuar a vida deles sem rumo, tristes, provavelmente abandonariam a sua fé, provavelmente não teriam o propósito revelado para a sua vida. Mas eles tiveram a atitude de convidar Jesus a sentar à mesa. Isso foi algo revelador, foi algo transformador em suas vidas. Então, faça isso também. Aproveite o exemplo desses dois discípulos que convidaram Jesus a sentar à sua mesa. Podemos orar? Nosso Deus, queremos agradecer a Ti por Sua palavra, que é linda, que é certeira aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, porque estamos aqui louvando o Teu nome e o Senhor nos agracia com essa oportunidade, Pai. Muitas vezes achamos que estamos caminhando contigo, porém não ouvimos Tua voz, Pai. Hoje estamos clamando por Tua presença, Senhor. Nos ajude a ter esse momento diário de sentar à mesa contigo, Pai. De entender a Tua voz e saber o que o Senhor quer nos dizer. Obrigado por todos que estão aqui, e os que estão nos vendo e ouvindo, Pai. Obrigado pela Igreja Comunidade Cristã. Obrigado por nossas células e discipulados, onde o Senhor tem feito tantas maravilhas, Pai. Por fim, nós clamamos por uma semana na Sua presença. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas,
te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus É um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não vejo, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Milagres, Deus de promessas, Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Que este Deus de milagres, de promessas, te dê uma semana debaixo da graça dele. Boa semana para todos. Deus abençoe a todos.